Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Estamos a entrar no 8º dia da guerra entre os Estados Unidos e Israel e o Irão. Uma guerra, de certa forma, inesperada, porque decorriam negociações, mais umas, para que o Irão deixasse de poder caminhar para uma arma nuclear, mas de repente tudo escalou a uma velocidade muito grande e, sobretudo, entramos numa semana de grande indefinição em que não se percebe o que é que pode ser uma saída para esta guerra, nem se percebe sequer se Israel e os Estados Unidos têm exatamente os mesmos objetivos. A verdade é que essa guerra já lançou o caos no Médio Oriente e começa a ter consequências que vão muito para lá dessa zona sempre muito difícil do globo. Os choques mais evidentes são no setor petrolífero e da energia, nomeadamente também do gás natural, mas começam a espalhar-se para mais sentidos. É, portanto, um conflito que ninguém consegue perceber neste momento como e quando é que pode parar. E para falarmos sobre esta guerra imprevisível e que não tem data marcada para terminar, convidámos Miguel Morgado, que é comentador da SIC, João Galamba, ex-secretário de Estado da Energia e ex-ministro das Infraestruturas e que nos contava agora que já esteve no Irão, numa visita ao Irão, uma viagem ao Irão. Ashkan Seifi é iraniano, vive em Portugal há 40 anos e também a Raquel Vaz Pinto, comentadora da SIC. Miguel, eu começo por ti e começo por te perguntar sobre, começando por Portugal, a posição portuguesa sobre a questão que tem sido mais discutida relativamente a esta ofensiva, que é o uso da base das Lajes pelos aviões norte-americanos. Soubemos hoje, por exemplo, que em Espanha, Sánchez, apesar de ter dito o que disse sobre esse uso das bases americanas, das bases espanholas, soubemos hoje que passaram por lá aviões também americanos. Como é que tu interpretas esta posição portuguesa? A situação, quer dizer, do ponto de vista diplomático geral, Portugal acompanhou o tom que foi possível consensualizar na União Europeia. Fazemos uns reparos sobre o direito internacional, porque a guerra é evidentemente à luz do direito internacional convencional do pós-Segunda Guerra Mundial, a guerra é ilegal, e portanto fazem uns reparos acerca do direito internacional, mas a situação de impotência generalizada da Europa, do ponto de vista geopolítico, militar, leva-o ao pânico, a perder o apoio americano, e nesse sentido ninguém quer se desvincular totalmente da condição de ser aliado dos Estados Unidos. Agora, a Europa não tem nenhuma vocação, nem sequer tem capacidade para participar em guerras deste tipo, que não são guerras de punição, não são guerras de retaliação, não são guerras de... Participam em algumas, não é? No Iraque, na Líbia. Não, estou a dizer agora nessa nova situação geopolítica da Europa. É uma guerra em que Israel e os Estados Unidos querem uma guerra, vamos chamar uma guerra puramente geopolítica, a que não se aplicam os conceitos morais tradicionais com que a Europa gosta de classificar todos os conflitos, negativamente ou positivamente, e assim avaliar a sua participação. É uma guerra em que os Estados Unidos e Israel querem travar para construir uma ordem regional, uma ordem ali, alinhada com os seus interesses. E por isso mesmo é difícil falar na questão do direito internacional. Para uma guerra destas porque em Israel, do ponto de vista israelita é muito simples. Israel quer travar uma guerra com o Irão porque há uma guerra declarada ou não declarada entre os dois, com um regime que sempre prometeu o extermínio de Israel, e para Israel haja negociações, haja períodos de paz, o objetivo é sempre enfraquecer tanto quanto for possível o Irão. Até porque o Irão depois, através dos grupos que financia e apoia, são ameaças diretas a Israel, Hamas, o Hezbollah, a situação na Síria que entretanto evoluiu drasticamente. Portanto, para Israel, tudo o que possa ser mobilizado para enfraquecer até à guerra civil, se for preciso, Israel está disponível para pagar esse preço. Mas esse Israel não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma outra responsabilidade. No caso dos Estados Unidos, vão-se inventando estes argumentos, teve que inventar alguns. Era o programa nuclear que tinha sido destruído, pelos vistos não foi, porque foi usado como argumento para este ataque. Depois era todo o resto do armamento ameaçador do Irão. E depois foi a grande traição à sua base política maga de efetuar, através da ação militar americana, uma mudança de regime, coisas que o Trump tinha amaldiçoado aos seus antecessores, sobretudo aos seus antecessores neoconservadores no Partido Republicano. Por isso, o que Trump agora pretende, acho que há uma janela de oportunidade que não volta, de, através da força, reconduzir o Irão a participar
na construção daquela ordem regional com os seus aliados sunitas, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, mesmo estes mais relutantes, como que agora se viram contra o Irão, como o Qatar, para que toda aquela região esteja alinhada com os interesses americanos. E, neste caso, coincida com os interesses israelitas. A Europa não é tida nem achada. Os americanos, com esta administração, não respeitam a Aliança Atlântica, eu acho que isso é evidente. Acham que não se pode contar com a opinião dos europeus, porque a opinião dos europeus está toda contaminada por razões ideológicas, e não contam com a força política, militar e tecnológica europeia, porque acham que é dispensável. Então os europeus são ali apanhados um bocadinho como uma espécie de órfãos que, num mundo que eles já não reconhecem, como disse o Draghi num discurso do ano passado, que eu também comentei aqui, a Europa descobriu que o mundo está cheio de inimigos. A Europa não sabia que estava cheio de inimigos, agora descobriu que estava cheio de inimigos, e no mundo cheio de inimigos agarra só o seu paizinho, que não gosta muito dela, mas que é o último bastião que lhe pode ainda lhe dar algumas garantias, sobretudo quando tem uma guerra às portas, tem umas guerras às portas. Deixa-me só usar isto a guerra da Ucrânia. Só uma última, a questão de Sanches, percebes a posição de Sanches ou achas que houve aqui um aproveitamento? É um oportunista, acho que é lamentável. Há muitas razões para criticar os americanos nesta intervenção e noutras. E esta administração de Trump, muitas razões, desde logo esta coisa de achar que convocando os curdos, provocando ali sectarismos étnicos no Irão para solucionar este problema, se isso é uma solução. Isso foi o que o Bush pai fez com os xiitas no Iraque e foi uma coisa horrível, uma solução horrível. Portanto, há muitas razões para criticar os americanos, mas não é certamente com a autoridade que Sanches tem, que é zero. A autoridade, desde logo, moral, que é zero. Não só por ter parceiros no governo que foram financiados pelo Irão, como nunca esteve preocupado, esteve sobretudo preocupado em garantir que a grande Liga Internacional contra Israel estivesse intacta. E isso, para mim, não é autoridade política moral nenhuma. Raquel, a ideia de que os Estados Unidos e Israel conseguem reconfigurar aquela região é possível ou não? Boa noite. Eu vejo com muita dificuldade, por um conjunto de razões. O Médio Oriente ou a Ásia Ocidental é uma região muito heterogénea, temos muitas peças essas que são diferentes, mesmo, por exemplo, dentro do próprio bloco sunita, nas últimas semanas estávamos a assistir a uma luta, por exemplo, seja no Sudão, seja no próprio Iémen, entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, só para dar um exemplo daqueles que não são os exemplos mais óbvios. Portanto, penso que é um objetivo muito ambicioso. É um objetivo, para além de ambicioso, que exige uma operacionalidade, uma consistência, uma estratégia e um conhecimento muito profundo desta região e dos seus vários atores. Eu tenho alguma dificuldade em ver a administração de Trump com esta consistência. Por outro lado, se é verdade que, de facto, há aqui pontos em que nós encontramos um alinhamento entre Israel de Netanyahu e os Estados Unidos de Trump, também temos diferenças, e também me parece que para alguns destes países sunitas na região, um Israel muito grande, muito forte e sem travões também não é necessariamente aqui algo que se consiga conciliar. E depois temos uma questão que obviamente agora vamos deixar de falar, que é a questão do Estado palestiniano, a questão do que está a acontecer na faixa de Gaza e também, obviamente, o avanço dos colonatos na Cisjordânia. Portanto, é uma região, de facto, muito complexa e já foi tentado várias vezes anteriormente e não foi possível. E, sobretudo, nós vamos tendo, e esse é talvez o aspecto que a mim me deixa bastante inquieta, que é, nós ao longo desta semana quase, assistimos a vários objetivos, várias indicações daquilo que poderia ser. Eu só consigo avaliar efetivamente se a estratégia é boa ou má, se tem sucesso ou se falha, se eu perceber qual é a estratégia, se ela há e se há objetivos concretos. Mas isso com Trump é difícil. Eu sei que é difícil, Bernardo, mas quando tu fazes uma intervenção destas, depois de teres dado todas as indicações, seja nos teus documentos fundamentais, a Estratégia Nacional de Segurança e a Estratégia de Defesa Nacional, em que o Médio Oriente não te aparece sequer nas duas primeiras preocupações ou zonas de interesse do ponto de vista mais geopolítico, e avanças para isto pensando apenas na parte, seja da superioridade aérea, seja da tua marinha, que é de facto extraordinária, e depois tens consequências sérias, como por exemplo fechar o Estreito de Hormuz, ou perturbações no Estreito de Hormuz, que afetam
Não é só a Europa, afetam então a Ásia Oriental. Eu imagino as dores de cabeça e as noites mal dormidas da primeira-ministra do Japão, por Mas achas exemplo. que há o risco, a certa altura, dentro desta imprevisibilidade da administração norte-americana, de Donald Trump se ir começando a desligar desta guerra e Israel ficar sozinho a tentar alargar o seu território? Eu acho que a resposta a essa tua pergunta é difícil de responder. Eu penso que podemos ter esse risco, embora também haja no próprio, enfim, no Congresso dos Estados Unidos é um bocadinho difícil nós medir. Nós sabemos que esta guerra não é uma guerra popular nos Estados Unidos. Dentro do Congresso temos ali várias nuances. É que se isto se arrasta, começa a complicar, por exemplo, as intercalares. Começa-te a complicar as intercalares, começas a ter muitos militares a chegarem em caixões, começas a ter discussões muito sérias naqueles lugares e naqueles estados que vão a votos nessas intercalares. E depois também há aqui, como tu há pouco citou, ou o Ricardo, não me recordo, falavam da questão, ou era o Miguel, a traição ao eleitorado mago, ou seja, esta ideia de que as forever wars, não é? As forever wars. E depois, eu penso que tu deixas aqui um conjunto de, para nem falar nos parceiros europeus, como é que ficam, por exemplo, os países no Indo-Pacífico. E se calhar daqui a 2 meses nós estamos aqui a fazer uma avaliação de tudo isto e chegamos à conclusão de que um dos grandes beneficiados com esta guerra vai ser a Rússia, seja através do aumento do preço do petróleo, seja obviamente porque as atenções dos Estados Unidos, dos países europeus e de outros todos vão estar aqui e não vão estar na Ucrânia, que é a guerra que a Europa é verdadeiramente determinante. Esse também tenho que perguntar aqui ao João Galamba. Goldman Sachs há poucas horas acaba de dizer que um estudo de que se continua assim na próxima semana o petróleo está a 100 euros e mais umas semanas e poderá estar acima dos $150, aliás, desculpa, $150, ou seja, o nível mais alto que já teve nos últimos anos no período da crise financeira. O que parece aqui meio estranho é que a administração americana parece surpreendida com a escalada do petróleo e do gás natural, mas não era assim tão surpreendente, não é? Quando se fecha o Estreito de Hormuz, ou não? Sim, boa noite. A somar à instabilidade regional, que já foi aqui referida, os efeitos desta guerra são mundiais, porque estamos a falar, sobretudo num contexto de fortes sanções à Rússia, em que há importantes economias que deixaram de comprar gás e petróleo, ou compram muito pouco. Agora, com o desaparecimento penso que é o terceiro ou o segundo maior exportador do mundo de gás natural, é o segundo, Qatar. E com o fecho do Estreito de Hormuz, para além de todos os problemas que já aqui foram referidos, o que se passa naquela região tem obviamente repercussões em todo o mundo, em particular na Europa e em toda a Ásia. Portanto, o efeito estabilizador é total e muito significativo. E para além dos efeitos imediatos, porque isso vai acontecer, os preços vão subir até essa ordem de grandeza, o facto de não se perceber muito bem qual é o plano americano, nem sequer se existe um plano, torna completamente imprevisível a duração desses efeitos e, portanto, sem querer fazer comparações diretas com o que se passou com a invasão da Ucrânia, os efeitos podem ser bastante semelhantes. E, ao contrário de guerras no passado e intervenções do passado militares nesta região, há uma grande diferença nos Estados Unidos. É que, pela primeira vez, os Estados Unidos não têm um incentivo económico a parar a guerra o mais rapidamente possível. Porquê? Porque, pela primeira vez na sua história, em intervenções são exportadores líquidos de energia. Portanto, enquanto que no passado... petróleo e gás natural. Como é evidente... Mas os efeitos do preço também se sentem em casa. Também se sentem no preço, mas não há um incentivo económico tão direto. Ou seja, havia um interesse económico direto numa certa estabilização, porque os Estados Unidos eram dependentes da importação. E neste momento são exportadores. E neste momento são o maior produtor do mundo. Não são o maior exportador do mundo, mas arriscam-se a ser, com estas guerras e com as sanções à Rússia, o maior exportador do mundo, mas são neste momento, julgo que o maior produtor do mundo de petróleo e o maior produtor do mundo de gás. Natural, e isso altera significativamente... E para a China também não tem efeitos, uma vez que também recebia muito petróleo. Quando disse Ásia, a Ásia é toda a Ásia, ou seja, não é só o Japão, o Sudeste Asiático e a Índia. Portanto, isto tem efeitos muito significativos na estabilidade mundial e a imprevisibilidade quanto à duração desta guerra pode ter consequências muito negativas. Posso só dizer aqui uma coisa sobre a China, muito rápida, antes de passarmos. A China, do Irão, o Irão exportava 80% do seu petróleo para a China
para a China isso representava cerca de 13% do petróleo que vai por mar. Agora, fechando o Estreito de Hormuz, porque a China depois compra petróleo à Arábia Saudita, ao Iraque e a outros países no Golfo Pérsico, isso significa cerca de 50% a 60% de todo o petróleo que chega à China. E, portanto, só para reforçar o ponto do João, estamos a falar da segunda maior economia do mundo com tudo o que isso acarreta. Mas a China tem uma capacidade de armazenamento de energia que foi preparando, que não tem comparação com outros países que se sintam com a corda na garganta. Paquistão, Bangladesh, Índia, que não têm essa capacidade de acumulação, de armazenamento, e que vivem numa situação económica, sobretudo o Bangladesh e o Paquistão, até com a dependência de fertilizantes que vêm dali, que não tem nada a ver com a China. Por isso, os problemas vão para aqueles países que estão sempre nesta vulnerabilidade. Egito, Paquistão, Bangladesh, esses países são sempre os mais vulneráveis. Ashkan, gostava de lhe perguntar, como iraniano, como é que vê o futuro do Irão com esta intervenção, nomeadamente a sucessão dentro do regime. Temos agora a possibilidade do filho do Ayatollah, mas Donald Trump já disse que nem pensar ser ele. Como é que vê esta sucessão? Os israelitas também já disseram que ele também não vai ser. Como é que vê esta sucessão e o que é que acha que pode acontecer ao país? Boa noite. Vejo com muita preocupação. O centro disso tudo é o povo iraniano, que já está a viver isso há 47 anos. De repressão, tortura, prisões e execuções no Irão. E essa guerra foi uma maioria do povo iraniano que pediu que houvesse uma intervenção militar e que ajudassem o povo iraniano, porque sem intervenção militar jamais seria possível poder alterar o regime. Portanto, quando lhe dizem que esta guerra é ilegal, isso não é o mais importante para si? A legalidade da guerra? Não. Eu vejo um povo com um sofrimento imenso, com um sofrimento humano bastante grande. O povo, dessa última vez, no dia 8 e 9 de janeiro, saía à rua novamente, manifestar-se pacificamente contra o regime, e que em 2 dias foram assassinadas mais pessoas do que foram em muitas outras guerras. Cerca de 30 ou 40 mil pessoas foram assassinadas. Portanto, o povo iraniano pediu, a maioria do povo iraniano pediu o ataque e está a favor disso, e isso para eles significa que, de certa forma, o regime iraniano está a ficar mais fragilizado, e isso poderá abrir uma porta para que haja uma mudança de regime. Mas como é que isso acontece? Porque historicamente, o que dizem os especialistas militares é que guerras aéreas nunca provocaram mudanças de regime, sem ter alguma coisa no terreno, não é? Sem dúvida. O que existe neste momento, existe o príncipe do Irão, o Reza Shah Pahlavi, em que, na minha opinião, é a voz unificadora do povo iraniano, em que consegue falar com todas as etnias e várias posições políticas diferentes dentro do Irão, e que ele poderá ser uma peça fundamental para que isso venha a acontecer. Estamos a falar de alguém que está fora, está no exílio há dezenas de anos. 47, 48. É um facto, mas o Ayatollah Khomeini também esteve no exílio. Herdeiro direto, não teve. Herdeiro direto de uma monarquia que também não era propriamente muito popular. Sim, mas a ideia não é... Mas Donald Trump também já disse para Pavlov que ele também não serve. A ideia do príncipe não é reestruturar o passado ou aquilo que o pai dele tinha feito. O que ele tem dito nas suas intervenções é que ele, de facto, não procura nenhuma posição. Ele quer ser
o governo de transição para que depois da queda do regime ele possa levar o país a eleições, a um referendo para que o povo possa escolher de forma democrática um regime democrático secular. E nesta semana viu alguma coisa que o faça acreditar nesse fim? Eu acredito que sim. O príncipe foi convidado pelo CPAC dos Estados Unidos, portanto teve com os representantes dos Estados Unidos. Embora eu reconheça que neste momento nenhuma força externa venha apoiá-lo diretamente, porque se assim fosse seria uma fantocha para o regime iraniano e facilmente seria derrubado. Portanto, eu estou esperançado que assim seja. Miguel, há pouco falavas sobre a questão da Europa e a Europa aparecer aqui um bocadinho como menorizada face às pretensões dos Estados Unidos e de Israel. Vimos esta semana Emmanuel Macron anunciar um reforço do nuclear e até esse reforço passar para outros países. Achas que é uma intervenção importante e dá um sinal positivo para o que a Europa quer ser no futuro, perante tudo isso que está a acontecer, não é? Seria importante, dá sobretudo em retrospectiva histórica um grande elogio, um grande cumprimento que se fez à visão do general de Gaulle. De Gaulle, sim. Mas infelizmente Macron já não vale nada politicamente. Nós vamos ter eleições presidenciais em França. Mas repara, há vários países europeus já que começaram essas Mas a iniciativa tem que haver à França, porque a França que é a força nuclear. A França está a estender a proteção nuclear, mas é da França, não é da Polónia, não é da Alemanha, é da França. E o problema é que Macron está politicamente morto. Portanto, ele pode fazer estes compromissos todos que ele está a tentar tornar irreversíveis, não é? Que nenhum sucessor, seja o Bardella, seja outro, possa ter o atrevimento de reverter, mas a verdade é que podem ser mudanças políticas muito profundas, dada a debilidade da situação política francesa. E no confronto, na comparação geopolítica da Europa, dos países europeus, com as grandes potências que, de facto, têm capacidade para tomar decisões unilaterais sobre a sua vida, não só os Estados Unidos, não só a China, mas outros, a Índia, por exemplo, os Estados sunitas do Médio Oriente e outros, a fraqueza política é interna, a fraqueza política da Europa é interna, porque se já toda a gente percebeu que a Europa vai ter que fazer um grande ajustamento nos próximos 10, 15 anos, mas depois há uma discussão interna, que é aqueles 5% de meta como despesa em defesa, que na verdade são só 3%, mas que se calhar isso não é bom porque vai haver o hospital que fica por construir ou porque um político demagógico diz que não vamos andar a financiar grandes empresários da indústria do armamento para matar pessoas, temos é que investir na educação ou na paz entre os povos. Então, a Europa tem uma debilidade geopolítica de fundo que reside na sua fraqueza política interna. E o que nós estamos a ver é uma convergência de quase todos os sistemas políticos internos, país por país, a caírem na situação da França, de uma paralisia em que as preferências eleitorais todas se fragmentam e que daí resulta depois uma incapacidade também para fazer reformas duradouras, de transformações que podem ser nacionais ou podem ter uma repercussão europeia. Portanto, eu diria que a Europa está a braços com uma dificuldade da qual não sairá tão cedo e a sua minoridade geopolítica é notada pelos tais inimigos que o Draghi disse à Europa que afinal... Neste caso, a minha pergunta é um bocadinho cínica. A minoridade não pode ser uma vantagem a médio prazo num conflito desta natureza? Eu acho Passar ao lado? Os europeus descobriram, para grande choque, uma realidade geopolítica de muitos séculos que os grandes sábios sobre estas matérias sempre souberam. Quando se é próspero e rico, e sobretudo quando se é mais próspero e mais rico que os vizinhos, se não se for forte igualmente do ponto de vista militar, essa prosperidade vai acabar por ser devorada por quem a deseja e é militarmente mais forte. A Europa alimentou a ilusão de que esse mundo tinha sido ultrapassado por causa da proteção americana. E assim que a proteção americana acabou, volto a dizer, como o Draghi disse, com aquela quase uma declaração infantil, afinal estamos cheios de inimigos. Não, nós sempre tivemos cheios de inimigos, sempre. Podíamos era ignorá-los, porque os americanos garantiam que os punham na ordem. E os americanos agora disseram, agora não contam mais connosco. Portanto, essa minoridade é agora um objeto de desprezo. Reparem, muitos destes líderes que nós estamos a falar, desde o governo xiita, desde o regime terrorista xiita no Irão, a Netanyahu, a Trump, a Putin, a Zelensky, a Xi Jinping, Modi, todos os grandes líderes aqui, eles só respeitam o adversário se ele mostrar força.
Já ninguém vai encantado por argumentos de ordem moral, da promessa de um mundo mais justo. Isso é o Guterres lá a falar sozinho nas Nações Unidas. Porque, na verdade, nós vemos que cultivamos um conjunto de líderes democráticos e não democráticos que só respeitam mesmo a força do adversário. E o que acontece quando o parceiro é fraco, ele está ali para ser pisado, para ser explorado, para ser instrumentalizado. E a Europa tem que fazer uma escolha. Ou quer conservar a sua prosperidade e a sua liberdade interna, e para isso ela tem de saber proteger e saber ser respeitada para nunca ter que se proteger militarmente, ou então, se quiser continuar na cantiga de embalar que contou a si mesma quando se reconstruiu da Segunda Guerra Mundial, então eu receio que a Europa não vá ter nem essa força militar, mas também não vá ter a sua prosperidade e as suas liberdades que a caracterizaram e a tornar uma espécie de vanguarda da humanidade nestes anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. A mesma pergunta, Raquel, mas pode a médio prazo não pode ser uma vantagem a Europa estar de fora disto? Porque normalmente estas guerras depois têm consequências muito complexas. Claro. Sobretudo quando não têm interesses diretos em jogo. Sim. Eu penso que pode ser neste sentido, que é a Europa de facto, em primeiro lugar é preciso dizer o óbvio, o Miguel também já o disse, que é a Europa não é um Estado e nós vamos ter sempre, temos à partida uma diferença muito grande que é pensar de forma estratégica com todas estas vozes não é fácil. Dito isto, eu penso que, relativamente até este aspecto em concreto, para nós europeus é muito mais importante, não descurando evidentemente a vertente energética, mas sobre isso o João sabe muito mais do que nós, é a questão da guerra na Ucrânia, ou seja, a guerra na Ucrânia e a guerra russa na Ucrânia é para nós absolutamente determinante. É determinante do ponto de vista da nossa identidade. Se a guerra terminar com um claudicar ou um obrigar a Ucrânia a algo que seja humilhante, nós vamos ter uma Europa aí sim completamente fraturada, completamente dividida e, portanto, nesse sentido, a Europa também vai ter que fazer escolhas muito pragmáticas para também lidar com isso e porque sabe que agora, pelo menos nos próximos anos, vai ter dificuldades em contar com os Estados Unidos. Tu não vês nenhum país europeu a envolver-se diretamente neste conflito? No curto prazo, a médio prazo eu não digo. Lá está, não sei se tivermos outro tipo de bases, se tiveres cidadãos, quer dizer, não sabemos bem como é que este conflito vai evoluir, porque também, à medida que se for arrastando no tempo, também vamos provavelmente assistir ao desgaste, é exatamente esse o ponto. Países como o Reino Unido e a França já estão um bocadinho mais próximos. Exatamente, estão um bocadinho mais próximos e também têm historicamente um papel, ou se quiseres um vestígio mais relevante nesta zona. Aliás, França talvez mais preocupada com o Líbano, o Reino Unido mais preocupado com o Golfo Pérsico, mas vamos ter que ser mais pragmáticos e sinais desse pragmatismo nós estamos a começar a vê-lo, ou seja através dos acordos comerciais e acordos de defesa, como foi feito, por exemplo, com a Índia, seja através do reforço dessas relações que nós vamos tendo com outras partes do mundo. E isso também vai nos obrigar a ter esse reequilíbrio de relação com a própria China, porque nós somos, como os Estados Unidos, totalmente dependentes das terras raras e de muitas matérias-primas críticas que a China controla. Estar a fazer este malabarismo com tantas zonas do mundo é difícil, mesmo para a nossa economia verde, mesmo para a nossa aposta, que nos ajudaria certamente a estar menos dependentes do Golfo Pérsico, essa aposta verde, seja para as turbinas eólicas, seja para a questão dos fotovoltaicos, onde a China é absolutamente crucial, há aqui um papel muito importante que tem que ser repensado. Agora, para também pensarmos a nível estratégico, nós também vamos ter que tomar um conjunto de decisões difíceis. E aí eu acho que nós podemos ter, como tu dizias, o não estar no centro, ou seja, o sermos menores ou não sermos os centrais neste conflito, não é necessariamente mau. Sim. João, deixa-me só perguntar-te, até pegando aqui na resposta do Miguel Morgado, que dizia que o tempo da política das Nações Unidas a António Guterres, de certa forma, terminou e que é preciso pôr o revólver em cima da mesa. Achas que isto é... que a Europa deve seguir esta linha política? Nenhuma potência se consegue impor pela pura força. E ao mesmo tempo que este reforço da brutalidade e do poder dos Estados Unidos é um poder aparente que o enfraquece a longo prazo. Todas as dinâmicas atuais reforçam o papel da China e reforçam os incentivos de grande parte do mundo para se afastar dos Estados Unidos, culturalmente e energeticamente. A China oferece uma coisa que neste momento os Estados Unidos parecem ser incapazes de fornecer. É que há uma diferença entre painéis fotovoltaicos e eólicas
e terras raras é que são recicláveis e são equipamentos, não são combustíveis fósseis. A dependência de combustíveis fósseis é dependência permanente. Um painel fotovoltaico dura 30 anos e uma eólica dura mais. Aliás, podem durar mais do que 30 anos. E, portanto, é uma dependência de natureza completamente distinta. E se já havia, eu acho que o discurso do clima morreu ou enfraqueceu em grande parte, mas isso não significa o fim das renováveis. É o contrário. O ano passado estive num encontro em Wilton Park, no campo, em Inglaterra, com vários militares da NATO, onde havia 2 blocos. O bloco sul-americano, africano e asiático e o bloco europeu e americano. O bloco europeu e americano em depressão profunda porque tinha acabado o discurso do clima. E o bloco asiático, africano e sul-americano falava alegremente de renováveis e tinha duplicado o seu empenho nas renováveis. Porquê? Porque nunca foi uma questão de clima, sempre foi uma questão de segurança e independência. Todas as tendências agora reforçam isto. Nós, neste momento, temos, se somarmos a população da Rússia, a população dos Estados Unidos e o Médio Oriente, nós estamos a falar de uma minoria que são os petroestados. Todo o resto do mundo tem, neste momento, fortíssimos incentivos de segurança e energéticos e económicos de afastamento e maior independência de todas estas regiões e de aposta significativa nas renováveis. Acha que essa consequência vai existir na Europa? Já lá terminarei aí. Assistimos esta semana em países tão diferentes como a Coreia, que não é propriamente um potentado das renováveis, a fazer uma aposta, um reforço muito significativo. A Indonésia, que tinha gás, mas tem pouco gás. Todo o Sudeste Asiático, é uma ilusão pensar que a África terá prosperidade com combustíveis fósseis. É provavelmente o continente mais rico em energias renováveis e mesmo países produtores de gás e petróleo, nunca viram o acesso à energia melhorar à sua população, refinavam grande parte. A Nigéria é um exemplo disso, uma população com enorme pobreza energética, não há centrais a gás, embora seja um dos maiores produtores de gás, certamente o maior produtor de gás da África. Portanto, todas as dinâmicas atuais reforçam a dinâmica de aposta nas renováveis e os países que têm menor potencial renovável no nuclear. A Europa, de facto, apesar de ter parte dos países europeus que não têm propriamente recursos renováveis abundantes, nós aqui temos. E se há alguma coisa que nós aqui em Portugal e na Península Ibérica, sim, somos de longe os países em combinação de solar, eólico e hídrico nos tornam, sobretudo a nível europeu, mas mesmo a nível mundial, países ricos e abundantes em recursos renováveis. Com dependência de gás natural e etc. para o mix. Quanto mais renováveis tivermos, menos gás natural vamos consumir. Isso não há dúvida. Agora, o nosso gás não vem dali, vem da Nigéria. Vem da Nigéria, mas o gás... eu lembro muito bem o que aconteceu quando tivemos seca e a Rússia invadiu, que eu tive que ir de emergência à Nigéria com a Galp, porque apesar de termos contratos de longo prazo, não estava garantido o abastecimento de gás e os contratos de gás normalmente têm cláusulas a que permitem desviar para tirar partido das diferenças de preços e, portanto, mesmo contratos de longo prazo de gás não garantem a estabilidade, não garantem a resiliência. E, portanto, a Europa, mas seguramente, sem dúvida alguma, Portugal, tem que acelerar significativamente a sua aposta nas renováveis, porque é aí que reside o seu potencial de prosperidade económica e, sem dúvida alguma, a sua resiliência e independência de toda esta volatilidade que só tem um significado. Nós temos que nos livrar deste tipo de economia o mais rapidamente possível. Países que têm alguma facilidade em fazê-lo devem fazê-lo. Mas essa é a grande aposta em detrimento de uma aposta maior na defesa, por exemplo? Não, mas é que renováveis também é política de defesa. É política de energia, é sempre política. Também é política de defesa. E eu, para terminar, quando foi a invasão da Rússia, nós obviamente que tivemos que apoiar gasolinas e tivemos que apoiar a economia no curto prazo, mas não o fizemos sem simultaneamente acelerar a aposta nas renováveis, simplificar e acelerar o licenciamento. E eu hoje vi o Governo anunciar uma redução de 3 cêntimos no preço dos combustíveis. Se o Governo quer mesmo ajudar os portugueses, a economia portuguesa e proteger o país, tem que imediatamente tomar um conjunto de iniciativas para acelerar não o embaraçecimento ilusório da gasolina e do gás, que ele não vai acontecer, mas sim acelerar... Com primeira medida ajuda, não é? Olha, ainda esta semana o ICNF e a APA chumbaram importantes projetos renováveis. Eu gostava que o Governo tomasse medidas nessa matéria, porque neste momento a nossa soberania e o futuro do país depende muito mais de conseguir licenciar a investidores a querer investir milhares
milhões de euros em Portugal e que não consegue fazer avançar os seus projetos que garantiriam a independência ou contribuiriam para mitigar a nossa exposição à volatilidade de matérias-primas que não controlamos e, portanto, tudo o que possamos fazer para acelerar a instalação de capacidade renovável, seja solar, seja eólica, baterias e hídrica, é aí que reside, de facto, a independência do país e a prosperidade de Portugal, e eu espero que o Governo tome medidas urgentes nessa matéria. Acho que é um desafio. O Irão é um país hoje muito isolado, internacionalmente, a maior parte dos seus parceiros, ou parceiros teóricos, como a Rússia, estão muito enfraquecidos. Acha que a China pode, de alguma maneira, ir em socorro do regime de Teherão? Não. Ou quem é que pode ir? Eu gostava de regressar um pouco para trás. Eu acho que... Quando eu digo ir em socorro, não é necessariamente militarmente, é ir em socorro sentido lato. Aquilo que acontecer dentro do Irão não fica só no Irão, portanto vai afetar a todos nós. E além da mudança política, eu acho que vai existir uma mudança energética sem margem para dúvida. E eu acho que deverá existir um grande interesse da parte da Europa de estar na linha da frente desse conflito, porque eu não sinto que esse conflito venha a se terminar dentro de 4 ou 6 semanas, como o presidente Trump diz. Eu desconfio que seja mais longo, infelizmente. Mas, o que é que acha isso? Mas, porque sim, porque ele diz 6 semanas, ok, 6 semanas o que é que vai acontecer? Ele diz que quer queda o regime, quer que o regime caia, mas isso não vai acontecer na 6ª semana, portanto depois vai haver resistências dentro do Irão, portanto... que é um país tem uma estrutura militar muito grande. Muito grande. E o que eu vejo, contudo, eu espero que o Irão possa encontrar o seu caminho de prosperidade e que em breve possa se livrar das sanções que estão a ser impostas sobre o Irão e o povo iraniano. O povo iraniano está a ser esmagado, por um lado, pelas sanções internacionais e, por outro lado, pela repressão imensa do próprio regime. Mas quando as sanções forem levantadas, o Irão será um player que irá alterar tudo aquilo que nós conhecemos da produção de petróleo dentro da OPEP. Portanto, irá poder exportar. O Irão tem a 2ª maior reserva de gás, a seguir da Rússia. O Irão tem é o 4º país com reserva de petróleo. E para que é que isto interessa para a Europa? A Europa atualmente, depois da guerra da Ucrânia, parou de abastecer da Rússia e agora está a abastecer o gás via Estados Unidos. E eu penso bem... Acha que a Europa devia estar a apostar já no Irão pós-guerra, é isso? Com certeza que sim. A Europa não pode estar é difícil alguém perceber o que é o Irão pós-guerra. De um único fornecedor neste momento. Portanto, estamos a escolher a Rússia, vamos buscar o gás aos Estados Unidos. Nigéria, portanto, por que não, se o Irão chegar à prosperidade, por que não o Irão vir a ser uma solução também para a Europa? E eu acho que isso seria de grande interesse para a Europa. E mas acredita mesmo que essa mudança de regime, quando nós olhamos, então, mas já falou na ideia do príncipe, de um processo destes. Agora, nós nos últimos anos não vemos nenhum país onde isso tenha acontecido. Tivemos conflitos de várias natureza naquela de região. É verdade. E não vimos nenhum regime onde isso tenha acontecido. O que eu vejo é que há muita gente que compara o Irão com aquilo que aconteceu no Iraque. Estamos a falar do Iraque, da Líbia, da Síria. Afeganistão. Sim. Mas o Irão não é Iraque, o Irão não é Afeganistão, nem é tampouco Venezuela. Portanto,
o Irão Sim, é um país milenar, sim. É um país milenar com bastante avançado tecnologicamente, apesar de todas as sanções que estão impostas, tem sobrevivido a todos esses desafios e, portanto, eu não consigo comparar isso com um país como o Afeganistão ou como o Iraque. E o Irão, nomeadamente, nós vimos a crise em Palestina. O povo iraniano, ao contrário daquilo que aconteceu na Palestina, eu nunca vi o povo palestiniano a sair às ruas a pedir que o regime de Hamas fosse derrubado. Não vi isso. Coisa que o povo iraniano fez e que, por não ter conseguido, é que está a pedir uma ajuda internacional, nomeadamente Trump, Israel, Netanyahu. Por mais contraditório que seja, por mais difícil que seja, porque nós vimos a Israel utilizar formas de guerra, utilizar a fome como arma de guerra na Palestina, mas esse é o desespero do povo iraniano. Miguel, qual é que achas que pode ser a saída de Donald Trump para esta guerra? Que é a grande dúvida que existe. Ele é um jogador. Acho que já percebemos que 2 mandatos dá para perceber que ele é um jogador que se habituou a jogar em mesas de negociações do mercado da construção civil em Nova Iorque. E que acha que essas negociações devem ser feitas por uma posição de força, em que todos os recursos são legítimos, enganar, simular, para o adversário estar perdido na orientação de qual é a estratégia. Portanto, faz parte da estratégia de Trump, nunca ninguém percebeu qual é a estratégia dele, mesmo quando ele não a tem. Ele quer deixar sempre os adversários confusos, a tentar adivinhar o que é que ele vai fazer e a pensar, este tipo é doido, ele pode realmente fazer o que está a dizer, que é vir cá e destruir tudo, porque ele realmente é doido. Ninguém confiar nele, ele acha que joga a favor dele. Foi assim que ele habituou a sobreviver-se lá no mercado da construção civil em Nova Iorque. Quer dizer, eu gostaria, acho que Trump e qualquer outra pessoa, uma pessoa civilizada, eu gostaria, estávamos aqui há pouco a falar, dá também os meus laços afetivos ao Irão e à história de opressão que o povo iraniano está a sujeitar-se há tantos anos por uma revolução feita por fanáticos e um regime de fanáticos, que de facto o princípio monárquico que seria capaz de garantir a integridade territorial, que isso é muito importante, e acho que os Estados Unidos e Israel estão a brincar com o fogo aí, a integridade territorial do Irão, que só pode vir de facto de uma autoridade monárquica. Não se pode organizar uma democracia de partidos onde vamos dizer aos iranianos, olha, agora façam lá uns partidos e vamos fazer eleições com o país em cacos. Isso não existe, de facto tem de haver um período transitório sob uma forma monárquica, que não quer dizer que seja uma dinastia hereditária, pode ser uma monarquia de qualquer outro tipo, um líder forte para reorganizar o país, que pudesse libertar os iranianos dessa opressão e, apesar de tudo, também acrescento isto, que o Irão se juntasse à família das nações dos seus vizinhos, que estão envolvidos num projeto que, ao contrário do que o João Galamba sugeriu ali, para os ex-petroestados já nem se revêem como petroestados. A Arábia Saudita não se revê como um petroestado. O Qatar não se revê como um petroestado. Muito menos o Dubai. O Dubai é a tal fórmula encontrada ali. O Dubai não tem praticamente não tem petróleo. Mas foi assim que cresceu. Não. Quem tem é Abu Dhabi e por isso é que na crise de 2008 o Dubai teve um bailout imediato da Abu Dhabi, que é o vizinho rico. Está bem, mas o Dubai é um Emirado, faz parte de uma confederação de Emirados. Mas o equilíbrio de poder está bem definido. O ponto não é esse. O ponto é que no Dubai encontrou-se uma formulação diferente de uma sociedade do futuro para aquela região que ultrapassava precisamente a dependência. Situação diferente essa que agora não consegue coexistir com uma guerra ali à porta. Mas que depende, lá está, por isso é que eu estava a dizer aquilo há pouco, que dependia de quê? Da ausência de inimigos regionais, para o Dubai, para a Arábia Saudita, para o Qatar, para o Bahrein. O Irão era um inimigo, não era só para Israel, era um inimigo. Sim, o Qatar e o Irão menos. confessava-se como inimigo daquele projeto. O Qatar menos, que ficou numa posição de ambiguidade. E através do turismo, do setor financeiro, da aposta nas tecnologias, de facto tentou-se encontrar ali um modelo de sociedade diferente que reconciliasse a conservação da religiosidade da população, dos clérigos, a preservação das elites governantes, mas com um desenvolvimento social associado à hipermodernidade que vinha dos Estados Unidos, não era de outro sítio qualquer, era dos Estados Unidos. Isso depende da proteção americana.
para aqueles Estados, aquilo depende da proteção americana. Todo aquele projeto de prosperidade para o futuro que supera de uma vez por todas a condição de Petro-Estado, depende ainda da proteção americana. Pode no futuro não precisar, mas neste momento precisa. Os únicos países que ficam em 2026 a identificarem-se a si próprios como Petro-Estados são aqueles países que têm um sistema político tão corrupto, tão disfuncional, que não têm mais nada. Entre os quais se contam, por exemplo, Angola, Moçambique, mas a Venezuela e países assim. Todos os outros países, evidentemente, grandes investimentos em renováveis. A Arábia Saudita, o Dubai, falo com um volume gigantesco. Portanto, toda a gente quer ultrapassar essa condição. Mas o sucesso dessa forma depende. depende. Estados Unidos, pelos vistos, não. Quer dizer, o governo federal. Não, mas com Biden houve um grande investimento. Não, e os Estados continuam a fazer isso. Agora não fazem inaugurações, ou seja, escondendo o Presidente. Pronto, o investimento continua, mas não fazem inaugurações. Não tem mal nenhum, mas é preciso também dizer. É mesmo verdade. Mas também é preciso também dizer uma coisa. Os Estados Unidos não seriam hoje independentes do ponto de vista energético se não tivesse havido um investimento brutal noutro tipo de tecnologias, nomeadamente no fracking, para explorar as reservas rochosas que havia de gás natural e de petróleo. Senão, em 2026 não eram independentes, certamente. Sim. Portanto, também achar-se que nós podemos passar do dia 1 para o dia 2 para estarmos todos aqui autónomos em energias renováveis, eu gostava muito que isso acontecesse, mas não é o estado da tecnologia atual e, portanto, é preciso haver um bocadinho de realismo. Acabou, não sei se o João quer dizer mais alguma coisa. Não, dizia só que um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que é o Texas, 90% do novo consumo é integralmente servido por renováveis. De eletricidade? Todos os consumos energéticos nos Estados Unidos, data centers, tudo, Texas, acho que é 88 ou 90%. Data centers é 90%. E o Texas temos aquela imagem sempre ligada ao petróleo. Eletricidade, isso é eletricidade. Não, e é o maior produtor, Mas a mudança é Muito bem, vamos à primeira página do Expresso, que tem como manchete: a construção faz disparar pedidos para a entrada de imigrantes. Processos de contratação através da Via Verde duplicaram. PALOP, América Latina, Marrocos e Senegal são as principais origens. Aqui ao lado, o tema que tivemos a discutir. Os Estados Unidos fizeram 7 voos sem acordo após ataques. Petróleo e gás deixam a economia em estado de alerta. Na fotografia principal, António José Seguro, que toma posse já esta segunda-feira. Aliás, vai ter uma emissão aqui na SIC Notícias dedicada à posse do novo Presidente da República. O Presidente que foi fotografado pelo Expresso no seu gabinete tem que à luz esta fotografia que vemos agora na imagem. E uma outra notícia mais abaixo, uma notícia também alarmante: o Algarve dispara como porta de entrada de cocaína na Europa. O Ministério Público alerta para aumento do tráfico e violência no sul do país. O Expresso está visto. O Expresso também notifica por aqui. Voltamos na próxima semana. Muito obrigado.